Olá você, nosso querido internauta que nos acompanha nas redes sociais e nosso canal aqui do YouTube. Esse é o programa Tapajós em Foco, um programa que leva até você notícias, informações, dados gerais sobre esta querida região do oeste do Pará, futuro estado do Tapajós, motivo de desejo, alegria e intenção de muitos a criação desse estado pelo qual batalhamos. Hoje estamos aqui para falar de um fenômeno muito interessante, de alguns acontecimentos mais atuais sobre a criação de terras indígenas no oeste do Tapajós. Eu sou o antropólogo Eduardo de Luz e acompanho fenômenos como este de a autoproclamada etnogênese, ou seja, grupos que se autodeclaram indígenas em alguns estados e algumas regiões do Brasil. E foi com uma curiosidade muito grande que em meados de finalzinho de maio, início de junho, que aconteceu aqui em Santarém mais um fenômeno interessantíssimo, que foi a vinda de um GT, de um grupo de trabalho de estudos de identificação e delimitação enviados pela FUNAI. Eles vieram aqui para Santarém por causa da portaria 1387 de 24 de outubro de 2018, uma portaria da FUNAI que estabeleceu esse grupo de estudos, na verdade, em outubro de 2018, estabelecendo como presidente, como coordenadora do GT, a professora Catiane Silva, quem vai coordenar os estudos de identificação e delimitação, a também antropóloga, tem uma outra antropóloga aqui, que assessorará o grupo, que vai prestar uma assessoria, a Fernanda Cristina Moreira, e a ambientalista Rosa Maria Santana Paz Loures, mestre em Ciências Ambientais, que estarão realizando aqui estudos de identificação e delimitação deste alegado grupo, autodeclarado grupo Munduruku do Planalto. É uma situação, no mínimo, inusitada. E por que inusitada e questionada pela população santarena? Porque o grupo Munduruku, esse grupo que se autodeclara Munduruku do Planalto, assim não o fazia há menos de 10 anos atrás, Por volta de 2005, 2004, não havia notícia desse grupo Munduruku do Planalto. Era um grupo, uma sociedade, as comunidades da região eram comunidades tradicionais da região, tradicionais comunidades caboclas, mestiças, amazônidas, comunidade de Açaizal, comunidades de Paupixuna, Imperador ou Amparador, comunidade de Amparador e Novo Império, algumas outras comunidades ali da região que se declaravam comunidades não indígenas. Mas um fenômeno interessante aconteceu. De lá para cá, de 2005 para cá, um número cada vez maior de pessoas passou a se declarar como indígena. E ingressaram em justiça, ou ingressaram, na verdade, com projetos, ingressaram com pedidos para verem reconhecidos os seus direitos territoriais, ter a sua identidade indígena, Munduruku, alegadamente indígena, Munduruku do Planalto, reconhecida pelo Estado brasileiro, e o seu território tradicional indígena, seus direitos originários reconhecidos pelo Estado brasileiro. A situação toda é muito complexa e é questionada, inclusive, pelos próprios moradores da região. Muitos moradores ali da região, pessoas, professores, agentes de saúde que não se declaram indígenas, temem pelo seu futuro na região. Por quê? Porque se veem ameaçadas por um movimento crescente na região que tenta controlar esses cargos a ferro e a fogo. Por quê? Porque tentam colocar lá dentro, no cargo de professor, agente de saúde, aqueles que atendem somente ao movimento indigenista, ao movimento que eu chamo de etnicizante na região. Ora, tudo isso ficou ainda mais complexo quando a Câmara Municipal de Santarém entendeu que era hora de agir. Os nossos vereadores municipais aqui de Santarém entenderam que havia algo no mínimo estranho, uma vez que não só grupos indígenas, mas 9 comunidades se declararam quilombolas, uma ao lado da outra, são 9 comunidades. Estranho que 9 comunidades tenham se declarado quilombolas mais ou menos numa mesma época, início do século XXI, por volta de 2003, 2004, 2005. 9 comunidades reivindicaram seus direitos quilombolas e 6 comunidades aqui na região se declararam igualmente indígenas, reivindicando também direitos indígenas na região. Tudo isso gerou um caldo de questionamentos, uma série de
eu diria, uma série de preocupações na população regional que agora quer se ver e quer perguntar, quer ter respostas às suas perguntas acerca de como ficam os seus direitos nessas comunidades. Ora, vereadores, então, interessados em obter respostas, criaram a Comissão Especial de Estudos Parlamentares sobre a criação de grupos e territórios étnicos em Santarém. A comissão já está em andamento, já acabou de eleger o seu presidente, o vereador Alaércio, e também o seu relator, o vereador Chiquinho da UMES, que estão agora, nesse exato momento, reunidos e preparando aí as próximas atividades para fazer requerimentos de informações, conversar com pessoas que podem trazer informações acerca deste fenômeno tão estranho que é a tal etnogênese, né? O tal processo etnogênico. A terra, o mineral, a produzir, a transformar, juro te amar. E na coração da gente, gente é Juruti. Comunidade, empenho e trabalho, gente, uma joia a brilhar. Nós estamos aqui em Santarém colaborando com esse processo, tentando entender o que de fato aconteceu aqui na região, se houve ou não houve interesses escusos pelo meio, interesses internacionais, ONGs internacionais por trás desse processo. O que há até agora, os indícios que existem até agora, dão conta que setores da igreja, alguns setores à esquerda da Igreja Católica, mais notadamente a CPT, Comissão Pastoral da Terra, têm se notabilizado em estimular esse processo da etnogênese, da autodeclaração étnica. A CPT, inclusive, lançou um livro que vai aparecer aqui nesta tela, dizendo que é um livro, tem um nome estranho, Osempi e Cauém, um livro que quer dizer a nossa terra, a história da nossa terra na língua munduruku, mas que na verdade tem um objetivo muito mais prosaico e muito mais simples. Ao invés de contar a história da nossa terra, quer mesmo comprovar que o grupo Munduruku do Planalto é um grupo legítimo, com direitos legítimos e com fundamentos empíricos para a sua reivindicação. Algo que é questionado, como já falei, por vários comunitários, inclusive por proprietários de terras na região, que se veem ameaçados por essa demarcação, por essa suposta e alegada demarcação. O livro, na verdade, esse sim recebeu financiamento internacional por duas ONGs, que também vão aparecer aqui o nome delas. Uma delas é a Miserel, uma ONG francesa, e outra ONG holandesa, cujo nome, por longo que é e por complexo, também vai aparecer aqui ao lado. Mas, enfim, ONGs internacionais, isso prova como ONGs internacionais vieram e continuam empenhando esforços por demarcar terras indígenas no Brasil. Fato esse que chegou, sim, ao conhecimento de vários parlamentares e a um parlamentar em específico que atualmente se elegeu presidente da República, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro tem sido uma das vozes mais eloquentes no sentido de mostrar o quanto é complexo, o quanto o tema da demarcação de terras indígenas no Brasil é complexo e obscuro, porque atende a interesses que você, cidadão comum, cidadão morador aqui de Santarém, do Pará, do oeste do Pará, futuro estado do Tapajós, não sabe de fato quais são, né? Mas pode desconfiar. Nós, inclusive, desconfiamos que os interesses aqui na região é atacar diretamente, o interesse dessas ONGs é atacar diretamente o agronegócio que se estabelece na região, os produtores de soja que querem e tentam fazer dessa região uma área mais produtiva e trazer mais produtiva e também mais efetiva no transporte de soja. Santarém é uma das promessas mais interessantes para o escoamento de soja do Mato Grosso, que quer por isso, e que tem, por causa da sua facilidade estratégica e facilidade logística, quer ser o ponto final de uma ferrovia, a tal Ferrogrão, que quer e já está em processo de ser estabelecida aqui na região, com financiamento chinês, inclusive. Também quer ser estabelecido na região um porto de soja, um porto de transporte de soja, o tal
Porto da Embrapes, o tão mal falado Porto da Embrapes, da Empresa Brasileira de Portos de Santarém. Ambas as iniciativas estão sendo atacadas ferozmente por setores, por ONGs internacionais, por setores que se colocam contrários ao agronegócio na região e aos produtores de soja aqui estabelecidos. Resta saber, neste contexto, quem vai conseguir melhor e com maior eficácia sensibilizar as autoridades nacionais, regionais, estaduais e nacionais, contando uma história que faz mais sentido. Se é o GT, presidido e comandado aí pela Catiane Silva, a antropóloga, professora da UFPA, ou se são aqueles setores ligados aí a quem defende a atividade produtiva, que querem contar ou que pretendem contar os fatos como eles são, né, os fatos como eles de fato ocorreram. No caso, uma história de uma comunidade, não só de uma, mas de 4 comunidades da região que agora recentemente se autodeclararam Munduruku do Planalto. O GT já veio a campo em maio e junho e provavelmente entregará o seu relatório circunstanciado de identificação e delimitação até o final do mês de novembro, quando o processo passará por uma avaliação interna dentro da FUNAI, podendo ser aprovado ou reprovado mediante a contestação que será entregue. Como já falamos, está em aberto aí um processo de avaliação séria, que se espera seja séria, que seja imparcial e atenta aos fatos que realmente aconteceram. Nós aqui de Santarém, nós aqui da região e sobretudo aqui do Tapajós em Foco, ficaremos de olho no que está acontecendo, levando até você esta informação geral. Se você gostou do canal, se você gostou desse programa, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe também esse programa com seus amigos, seus colegas aí das redes sociais e nos espere até aqui com o próximo programa. Até lá! O Recanto do Amanhã chegou para inovar em serviços de jazigo, salas de velórios standard, salas de velórios com suíte conforto e uma estrutura planejada com acessibilidade para melhor atendê-los, transformando momentos de despedidas em acolhimento, oferecendo uma experiência confortável e segura aos clientes. Recanto do Amanhã Cemitério Parque, onde o conforto e bem-estar vão além da vida.